vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson, ele é especialista em contabilidade, em administração de empresa, enfim. É uma pessoa voltada para o setor principalmente de planejamento. O Ederson Viana, nós vamos falar hoje sobre o ITR 2016. O Ederson, a gente sabe que o brasileiro ele sempre larga tudo para a última hora. É imposto de renda, é conta para pagar, é tudo no último. É basicamente pouca gente que entrega assim com uma antecedência. E o ITR começa agora, se não me falha a memória, dia 22 de agosto, né? A entrega do ITR. Na verdade, o que é ou quem está obrigado a apresentar ou a declarar o ITR? Então, Antônio, nós temos agora a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, a 1651, que vem normatizar a DITR, que é a Declaração do Imposto Territorial Rural, que nós temos agora com uma previsão legal, a partir do dia 22 de agosto até o dia 30 de setembro, a Receita Federal do Brasil ela está aguardando que as declarações sejam enviadas. Como você me perguntou, quem que está obrigado a apresentar a DITR? Pessoa física ou jurídica proprietária titular do domínio útil ou possuidora, inclusive, de usufruto. Então, toda pessoa física ou jurídica ou aquela que tem uso e fruto de uma propriedade rural, ela é obrigada a apresentar a DITR. Nós temos uma segunda obrigatoriedade, que é um dos condôminos, quando o imóvel rural ele pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte. Então, em casos de condomínio rural, um dos condôminos, ele é obrigado, então, a apresentar a DITR. Deixa eu levantar. Um condomínio de chácaras, por exemplo, que é, geralmente, chácaras aí de 8, 10 mil metros quadrados. Faz-se um condomínio. Esse pessoal é obrigado a declarar o ITR? Esse pessoal, ele é obrigado, Antônio, a declarar a DITR. Porque está na zona rural, porque né? está na zona rural. Porém, pela previsão legal e pelo tamanho da propriedade rural, não vai gerar o imposto, mas ele está sujeito à apresentação da declaração. Ele é obrigado a Ele declarar. é obrigado. A única diferença é que, no momento em que o fato gerador do imposto, pelo tamanho da área, ele não vai ter o imposto gerado. Porque ela não é declarada como uma propriedade extrativista. Exatamente. E sim uma moradia ou lazer. Ou lazer. Então não há necessidade de Não declarar, mas ele precisa... Ele precisa apresentar a uma DITR, DITR. porém não gera o imposto. Tá. Mas no imposto de renda ele já deve ter declarado isso, né, Ué? Sim, dentro do imposto de renda da pessoa física, ele tem que declarar essa propriedade lá nos bens e direito dele. Agora, o ITR, ele é composto por quantos documentos ou quais documentos? A DITR, a declaração do ITR, ele é composto pelo DIAC, que é o documento das informações e atualização cadastral, né, do que integra o CAFIR. O CAFIR é o cadastro do imóvel rural. E pelo DIAT, que é o documento de informações e apuração do ITR. Dentro do DIAT é que de fato tem então a apuração do imposto para aquelas propriedades que têm de fato gerador para o imposto. Então, basicamente, a DITR ela é formada por esses três documentos. Agora, a partir do momento que a pessoa faz, que o produtor rural faz a declaração do imposto de renda, ele já não declara que tem aquela área, tudo, tamanho, o que faz, o que gera de dinheiro, tudo, já não faz tudo isso? Antônio, ele tem que declarar na declaração do imposto de renda, porém são declarações distintas. Na declaração do imposto de renda, ele faz uma prestação de contas dos bens e do direito. Na DITR, ele vai trazer informações sobre a propriedade rural. E aí, então, tem esses cadastros e esses documentos que faz parte da DITR que nós acabamos de mencionar agora anteriormente. Porém, uma coisa é diferente da outra. A declaração do imposto de renda, eu levo a informação do bem. E dentro da DITR, eu levo informação sobre a propriedade rural. Entendi. Tá certo. Bom, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta para continuar o assunto sobre ITR. É um minuto só. Bom, eu estou conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre o ITR, que é o Imposto Territorial Rural,
que começa a ser entregue agora a partir do dia 22 deste mês de agosto e vai até o próximo dia 30. E se você é produtor rural, independente do tamanho da sua propriedade, você tem que fazer a declaração do ITR, mesmo se você já fez o seu imposto de renda. Como o Ederson disse, são coisas distintas. Então, queira ou não, você é obrigado a fazer essa declaração do ITR. O Ederson, e como deve ser elaborado o ITR? Antônio, hoje, como as demais declarações que nós estamos sujeitos a prestar à Receita Federal do Brasil, é uma forma muito simples. É através realmente do próprio site da Receita Federal do Brasil. A DITR deve ser elaborada pela internet por meio do programa gerador da declaração do ITR, relativo ao exercício de 2016. O ITR 2016, que está disponível, inclusive, dentro do site da Receita Federal do Brasil, que é o rfb.gov.br. Então, o contribuinte, ele acessa o site da Receita Federal do Brasil, baixa o programa e aí você, então, preenche, né, tudo aquilo que é solicitado nas fichas da DITR. Consequentemente, você salva isso, grava e encaminha, então, à Receita Federal do Brasil. Bom, mas isso só vai estar à disposição a partir do dia 22. O programa já está disponível. Quer dizer, já pode até ser preenchido. Já pode ser preenchido. O envio que vai ser do dia 22 de agosto até o dia 30 de setembro. Mas quem quiser fazer já está tranquilo. Quem quiser já ir preenchendo a declaração, já está disponível o programa, você já pode baixar o programa e já pode começar, então, a preencher as informações. Agora, se você tem dificuldade e aí na sua propriedade rural não tem internet, você pode procurar inclusive a prefeitura, você pode procurar um contador ou você pode procurar inclusive o sindicato rural da sua cidade, da sua região, que eles fazem a declaração do ITR para você. Basta você levar todos os números que você tem, tamanho e tal, enfim. Não é complicado, é até simples de fazer, né, Ué? Não, é simples, Antônio. O que o contribuinte precisa tomar muito cuidado é com as informações que são colocadas. Porque essas informações é que vão determinar se você está sujeito a pagar o ITR ou não. Então, o tamanho da propriedade, o tipo de extradição, se tem, de fato, algum tipo de reserva legal, são informações que são importantes ser levadas com muito cuidado para que você possa realmente, às vezes, colocar uma informação errada e gerar um imposto indevido. Então, é preciso realmente tomar cuidado na hora de colocar as informações. Agora, e quem não fizer a declaração do ITR, o que vai acontecer com ele? Antônio, quem não fizer a declaração do ITR, ele está sujeito à entrega fora do prazo e, consequentemente, a pagar multa. O pagamento da multa por atraso da entrega é de 1% ao mês calendário ou fração por atraso, não podendo ser inferior a R$ 50 sem prejuízo de multa ou de juros. O que isso quer dizer? Eu tenho uma multa de 1% sobre o valor do ITR devido. Para aquelas propriedades que não devem ITR, a multa então vai ser de R$ 50, que é a multa mínima, tá certo? Então, quem tem imposto devido e não declarou, eu vou pagar 1% sobre o imposto devido. Entendi. Quem não deve imposto, a multa é de R$ 50. Tá certo. Bom, eu conversei com o Ederson Viana e nós falamos sobre imposto territorial rural, que começa agora dia 22. Mas se você quiser já preencher, deixar tudo prontinho e dia 22 entregar, pode fazer. O Ederson Viana, mais uma vez, obrigado.